Queridos irmãos, queridas irmãs, a solenidade de hoje, solenidade de Pentecostes, é uma das 3 grandes celebrações que marcam o ano celebrativo da comunidade cristã, o ano litúrgico. As 3 grandes festas são o nascimento do Senhor no Natal, a sua vitória sobre o pecado e a morte na Páscoa, e a vinda do Espírito Santo e o nascimento da Igreja na festa de Pentecostes que celebramos hoje. E se nós nos fixamos na oração inicial da Santa Missa, no pedido que se elevava aos céus para essa celebração, vemos como é importante que essa festa e o sentido que ela quer nos inspirar possa chegar aos nossos corações, sobretudo no momento em que nos encontramos. Dizia a oração inicial, também chamada oração da coleta. Pedia-se: realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, pela ação do Espírito Santo. Pedíamos a Deus que o Espírito Santo realizasse no coração de cada um de nós aquelas mesmas maravilhas que ele operou no início da igreja. E por que isso é tão importante hoje? Porque se nós olhássemos aquilo que é a primeira leitura, que narrava justamente o que aconteceu no dia de Pentecostes, vemos que o fenômeno que decorreu daquela infusão do Espírito Santo foi justamente homens que, muito embora falassem línguas diferentes, se entendiam. Era a ação do Espírito Santo que criava unidade, comunhão. E hoje, isso é muito necessário nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nas nossas cidades. Porque o que vemos é o contrário. Que pessoas que falam a mesma língua não se entendem mais. Tudo se encontra polarizado. As opiniões são elevadas à categoria de verdades absolutas. E as pessoas começam a se dividir, a se separar, a brigar, a deixar que seja a ira e às vezes até o ódio a pautar as relações de um com o outro. Muitas vezes dentro da própria família, dentro da própria igreja, que é uma grande família. E por isso precisamos dessa infusão do Espírito Santo, que cria unidade. Mas não uma unidade, atenção, que é uma massificação. Ser uma realidade unida pela ação do Espírito Santo não significa que temos que ser todos iguais. De fato, a segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, dizia de forma muito clara como se dá essa ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nos une a todos nessa realidade de saber reconhecer a Jesus como o único e verdadeiro Senhor. Dizia São Paulo: irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Pois essa é a primeira ação do Espírito Santo no coração dos fiéis, no meu coração e no seu coração. Fazer que reconheçamos a senhoria de Jesus, que Ele é o Senhor de tudo, é o Senhor da minha vida. Mas depois, o Espírito Santo faz que cada um de nós, com aquilo que nos é peculiar, com aquilo que é único de cada um de nós, que faz com que sejamos indivíduos, que possamos, na nossa individualidade, contribuir para o bem da comunidade. E por isso São Paulo vai usar a imagem do corpo. Dizer que o Espírito Santo faz de nós o corpo de Cristo. O que é o corpo? O corpo é uma realidade única formada de diversos membros, de diversos órgãos. Cada um tem a sua função.
Cada um tem a sua importância no todo. A mão tem a sua função no corpo, o pescoço, os órgãos vitais, tudo é importante. Nada no nosso corpo é descartável. E assim é a igreja, composta de vários membros, de várias realidades, de várias tendências, de várias sensibilidades, de várias espiritualidades. E o Espírito Santo faz que toda essa realidade diversificada se una na fé no mesmo Cristo, pela ação do mesmo Espírito que nós recebemos no dia do batismo. Unidade na diversidade. Mas que para que possamos concretizar ainda mais essa ideia de como o Espírito Santo age na minha vida, talvez pudéssemos também refletir brevemente sobre algumas imagens com as quais o Espírito Santo é apresentado na Sagrada Escritura. Ou seja, como a Bíblia revela o Espírito Santo, que sendo Deus, evidentemente, supera na sua natureza a nossa capacidade de compreendê-lo. Por isso a Bíblia usa imagens que nos ajudam um pouco a nos aproximarmos desse mistério que em si mesmo é insondável, mas que veio até junto de nós. Em concreto, nos fixaremos em 3 imagens. A imagem da água, a imagem da pomba e a imagem do fogo. Em primeiro lugar, a imagem da água. Pensemos, por exemplo, no Evangelho de São João, no capítulo 7, quando Jesus estava na festa dos tabernáculos, e lá no versículo 37, depois se quiserem podem ler na Bíblia, Jesus diz: aquele que tiver sede, vem a mim, e eu darei uma água viva. Diz o texto que ele falava do Espírito Santo. Essa água viva. Por que água? Já Jesus tinha falado, quando conversava com Nicodemos, no início também do Evangelho de São João, que era necessário nascer de novo, da água e do Espírito. A água nos fala de vida, nos fala de renovação. Pensemos, por exemplo, no dilúvio que renova a terra, que faz que a humanidade corrompida possa começar de novo. Pois isso que é a água do Espírito Santo, essa possibilidade de recomeçar, de receber uma nova vida. Mas há também outro elemento interessante da água, que sobretudo os primeiros cristãos gostavam muito de utilizar. Diziam que para fazer uma massa que é feita justamente da farinha, que a sua vez vem dos grãos de trigo, que são diversos, que são amassados, e aquela farinha com água faz o pão. E diziam que o Espírito Santo é essa água que dá unidade à massa. E é isso que ele também faz com cada um de nós. Faz com que reconheçamos que somos parte dessa farinha que forma este pão, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. De fato, por isso que ao receber a Eucaristia, dizemos que o sacramento é o sacramento da comunhão. Porque ao receber o corpo de Cristo, nos fazemos corpo de Cristo. E é o Espírito Santo, essa água que renova e que dá vida, que nos une numa única realidade, mantendo a nossa diversidade. Depois, a pomba. A imagem da pomba é aquela que mais diretamente está associada ao Espírito Santo, até porque o texto dos evangelhos fala claramente que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sob forma de pomba. E o que evocava a pomba? Também, se nós olhamos, como já fizéramos ao falar da água, lá no livro do Gênesis, no relato do dilúvio, vemos que quando Noé estava na arca e já a terra submergida, depois do dilúvio, ele manda uma pomba para ver se a água tinha baixado. E quando a pomba volta com um ramo de oliveira na boca, Noé entende que o dilúvio tinha acabado. Portanto, a pomba faz também lembrar dessa realidade de harmonia, de paz.
se nós olhamos no Evangelho de hoje, vemos que Jesus ressuscitado, quando aparece para os discípulos, fala justamente disso. A paz esteja convosco. A pomba, portanto, evocava essa paz entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. E o Espírito Santo suscita isso em nós, essa paz interior. Esse shalom, como chamam os hebreus, que é o fruto de todas as bênçãos de Deus na vida do homem, na vida de cada um de nós. E por fim, o fogo. O fogo, que vemos de forma muito clara na primeira leitura, que quando desce o Espírito Santo vem como que em forma de línguas de fogo. O fogo que nos lembra da purificação. Os metais preciosos, para terem as suas impuridades retiradas, é colocado no fogo. E o Espírito Santo faz isso comigo e com você. Nos purifica. Para que a preciosidade da nossa existência, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, possa brilhar. Porque o pecado, o orgulho, faz com que esse metal precioso, que é a nossa vocação de filhos de Deus, às vezes possa estar corrompido. De fato é interessante que justamente o primeiro sinal, como falamos também no início da homilia, da ação do Espírito Santo, desse fogo que purifica, é que, muito embora falassem línguas diversas, os homens se entendiam. Isso evoca a imagem da Torre de Babel, aonde a humanidade falava uma única língua, mas pelo orgulho, pela soberba, que até hoje é a causa de desunião. Aquilo que também falávamos no início, dessa polarização, dessas divisões que cada vez vemos nas nossas sociedades, nas nossas casas, na nossa igreja, nasce, no fundo, do orgulho, nasce do pecado. E da mesma maneira que aconteceu na Torre de Babel, onde os homens cheios de soberba já não se entendiam mais, é o que acontece no mundo. E por isso precisamos dessa purificação do Espírito Santo. Também no Evangelho de hoje, não por outra razão, quando Jesus assopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ele diz: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Porque precisamos do perdão, dessa purificação, para que o orgulho seja arrancado das nossas vidas e possamos novamente viver em harmonia, em paz, em união, com essa água que nos une, com essa pomba que nos fala da paz e esse fogo que nos purifica para que o metal precioso da nossa vocação divina possa ser sempre mais puro. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, por isso nos alegramos nessa festa de hoje e por isso pedimos uma nova efusão do Espírito Santo, de tal modo que aquilo que repetimos no Salmo responsorial possa não ser simplesmente um desejo, mas seja uma realidade. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra, no meu coração, na minha vida, na minha família, na minha sociedade, na minha igreja, toda a face renovais. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.